Nos vídeos anteriores, que formaram o primeiro bloco do estudo do Salmo 13, nos ocupamos em observar os detalhes da forma do texto bíblico. Essa observação já nos mostrou de que os textos bíblicos não permitem que nós separemos a forma do conteúdo do texto de uma maneira tão rigorosa. Nos textos bíblicos não é assim que a forma é uma coisa e o conteúdo é outra coisa. A forma e o conteúdo sempre estão entrelaçados. E à medida que, pela observação, vamos percebendo a forma do texto, já vamos também percebendo o conteúdo do texto. O passo seguinte em nosso estudo será aprofundar o conteúdo do texto e perceber a sua mensagem, ou seja, interpretar o texto. Para isso, proponho um exercício que nos auxiliará na direção do aprofundamento do conteúdo que já percebemos até aqui. Trata-se de uma comparação entre diferentes versões da Bíblia em língua portuguesa. Se você já fez a leitura de um mesmo texto em diferentes versões da Bíblia, certamente já percebeu que algumas vezes as versões apresentam construções diferentes para as mesmas frases e traduções diferentes para um mesmo termo ou palavra. Já fez essa experiência? Acontece muito em círculos de estudo bíblico ou na leitura bíblica no culto, quando alguém outro lê em voz alta o texto numa versão diferente da versão em que acompanhamos a leitura. Talvez você já tenha se perguntado numa experiência dessas, qual das versões está correta? Isso não é uma questão de termos de escolher se uma versão da Bíblia está correta e a outra incorreta. As diferentes traduções indicam que na tradução das línguas originais, o hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento, algumas palavras originais têm um significado tão amplo que apenas uma palavra correspondente em língua portuguesa não é suficiente para traduzi-la. Vimos isso quando observamos no último vídeo a palavra amor, no verso 6 do Salmo 13. Lá eu trouxe a informação de que a palavra na língua hebraica tem o significado de misericórdia, que salienta o aspecto gratuito de benevolência e de lealdade, que ressalta o compromisso e pode ser traduzida por favor, benefício, graça, serviço, ajuda, misericórdia, clemência, bondade, benevolência, piedade, compaixão, comiseração, pena, carinho, afeto, caridade, lealdade, fidelidade, pacto, acordo, convênio, trato, promessa, compromisso, agrado, gosto, amabilidade, simpatia, atrativo, complacência. Nesse caso, os tradutores das diferentes versões precisam optar por uma palavra em língua portuguesa que, no seu julgamento, é a que melhor corresponde com a palavra hebraica. E pelo exemplo da palavra amor em hebraico, podemos ver que não é tão fácil assim. Ao verificar algumas versões, temos na Bíblia de Jerusalém, amor. Na Almeida, Revista e Atualizada, graça. Na Nova Versão Internacional e a nova tradução da linguagem de hoje, amor. Veja, não há muita diferença nas palavras escolhidas, mas se percebe os dois sentidos principais da palavra original, que envolvem a misericórdia, com o seu aspecto gratuito, e a lealdade com o seu compromisso. O sentido nesse texto é um ou o outro. Na verdade, são os dois. Eles não se excluem, mas se complementam. No exercício de comparação de versões aqui proposto, o que você é desafiado a fazer? Ler o Salmo 13 em 4 versões diferentes. Da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Revista e Atualizada, a Nova Versão Internacional e a nova tradução da linguagem de hoje. Os textos estão disponíveis no material de apoio. Ler esses textos e verificar onde as traduções são diferentes entre si e alistar essas diferenças. Tenho a seguinte sugestão:
use como base a página com o texto da versão da Bíblia de Jerusalém, que tem espaço bem grande entre as linhas. E anote abaixo das palavras as diferentes versões. Depois de alistadas as palavras diferentes, procure perceber se ocorre algo parecido com o que vimos na palavra amor. E elabore por escrito uma breve explicação para você mesmo de como você entende a relação dessas palavras diferentes em cada caso encontrado. No próximo vídeo, seguiremos a caminho da interpretação do Salmo 13. Até lá e boa tarefa!